Gravando lá, então vamos tocar. Dia 11 de maio, voltando aqui, tópico especial de treinamento físico. Hoje eu vou falar para vocês sobre o assunto que é caminhada nórdica para idoso, né? A gente já falou bastante do Parkinson, vou falar hoje um pouquinho desse aspecto do treinamento físico, que tem a ver com a minha história, claro, é um pouquinho enviesado esses assuntos, né? Mas tem um motivo que eu acho muito importante, que é pela pessoa, né? Eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho da Natália Gomenhuca. Foi uma aluna minha da minha primeira geração do Locomotion, quando eu recente me tornado doutor, comecei a orientar muito rápido e ela foi uma das minhas primeiras estudantes, assim. E eu sou super honrado, super orgulhoso da trajetória dela. Vou falar um pouco das características mesmo dela e de como ela desenvolveu esses trabalhos que foram muito legais, né? Vou mostrar para vocês assim publicações muito boas que quebrou muito a maneira de se fazer aí do produtivismo. E eu vou comentar isso, vou tentar dividir aí com vocês. Espero que vocês gostem. Vamos lá, vamos começar compartilhando aqui a meia dúzia de slides que eu separei. Então, tá aqui, ó, gente. Natália Gomenhuca. Ela fez o mestrado e doutorado comigo. Ela é da minha turma de 2000. Eu me tornei doutor, defendi em fevereiro de 2008 meu doutorado, em 2 anos e 10 meses de doutorado. É bom não contar essas coisas. E defendi em fevereiro, em agosto de 2008, do mesmo ano, já estava orientando no mestrado. Foi tudo muito rápido. A Natália não foi a minha primeira estudante, foi a Gabriela Fischer, mas a Natália foi da segunda turma já, de 2009, então foi aí dessa primeira geração. E ela é argentina, né? Voltou para a Argentina faz alguns anos, virou investigadora, ela é professora também da aula na Universidade Católica de Misiones, que é uma das maiores e é onde que mais se produz ali ciência no estado de Misiones, né? Na província, né? De Misiones da Argentina. E muito legal, com uma estrutura já de trabalho, fazendo seus trabalhos hoje na linha da caminhada nórdica para pessoas com câncer. Especialmente, ela tem uma hipótese que é de que o uso de bastões possa auxiliar mais no metabolismo, especialmente em algum marcador ligado à inflamação, algum processo ligado ao câncer, na região da mama mesmo, né? Pelo exercício de membros superiores, né? Existe já uma teoria sobre isso e os bastões é uma boa estratégia para se adicionar isso a um treinamento aeróbico, né? Então, ela está nesse foco e foi parte dos estudos dela aí no doutorado. Então, deixa eu começar aqui contando para vocês um pouquinho sobre o mestrado. A Natália, vou comentar uma coisa que é um pouco pessoal minha. Eu era casado com uma argentina e, naquela época, eles tinham essa coisa dos argentinos se juntarem, que tinham grupos de amigos, assim, muito parecido com a minha história, porque a minha família veio do Uruguai e os uruguaios também, meus amigos, eu tenho amigos da família, desses amigos uruguaios, que são padrinhos, madrinhas nossos aqui, que viraram grandes amigos. E eles tinham essa situação, né? Se juntavam muito. Então, eu acabei recebendo eles em almoço na minha casa. E qual era a história? O marido da Natália fazia mestrado aqui, eles viviam com uma bolsa de mestrado, o casal aqui. Ela tinha deixado o trabalho dela de professora de educação física para acompanhar ele na parceria, fazer a vida deles aqui com uma bolsa. Então, sofreram bastante. Assim. Bom, o que acontece? Ela não conseguia emprego e ela queria estudar alguma coisa com educação física, era alguma coisa ligada à saúde da coluna e aqui na Exefid ela bateu a porta fechada para ela em vários lugares. Aí ela me falou isso no almoço e eu disse, olha, eu estudo locomoção, não tem nada a ver com isso, mas se tu quiser, tem um computador livre, se tu quiser estudar com a gente, fica à vontade. Aí aconteceu, ela aceitou, começou a fazer horas ali por semana com a gente e aceitou estudar um aspecto que era uma ideia que eu trazia da Itália, assim como foram as primeiras lá, minhas, que vinham todas dos estágios que eu tinha feito na Itália durante meu doutorado. E ela aceitou estudar o efeito do carregamento de carga na caminhada humana, né? Especialmente, já se sabia bastante sobre a energética e essa fisiomecânica, que eu chamo, eficiência, economia, sobre a caminhada no plano com carga, né? E a minha ideia era estender isso para as inclinações. Como é que se dava a velocidade ótima, a economia de caminhada, o mecanismo pendular, em situações de inclinação. Então, eu tinha aí 3 variantes, né? Eu tinha a velocidade de marcha, eu tinha a inclinação e tinha a carga, né? Era um desafio bem grande. Ela aceitou.
Nós não tínhamos equipamento, a nossa esteira, por exemplo, não inclinava, nós tínhamos que botar tijolos e com régua e trigonometria a gente fazia os cálculos da inclinação certa para fazer os estudos. Por exemplo, ela queria estudar a inclinação negativa, a gente não conseguiu fazer porque o motor da esteira desligava simplesmente, né? Então, ela, por sorte, fez só no plano inclinado positivo, só a subida, que já foi uns estudos muito interessantes, né? Com muita restrição, a cinemática nossa era toda com 4 câmeras, a gente fazia milagre, né? Hoje a gente está com 10 câmeras no laboratório, mas naquela época tudo manual, era um inferno. Ela aceitou muito, com muito trabalho, e demorou alguns anos. A gente botou uma regra assim nessa coisa, disse para ela, olha, vai demorar o que vai demorar, porque eu tenho que aprender a ser orientador, né? Tu vai ter que aprender a ser pesquisadora, e ela tinha algumas dificuldades, porque ela não sabia falar direito português, e não tinha experiência de laboratório, né? Então, ela teve que trabalhar bastante. Ela foi um bom exemplo que dá para fazer as coisas. O trabalho saiu com um pouquinho de atraso, em 2014, numa das melhores revistas da nossa área. Fiquei muito feliz, foi um dos primeiros artigos, inclusive, da Exefid nessa revista mesmo, né? Mas ela aceitou e comprou essa ideia dos meus primeiros estudantes. Mesmo sendo um grupo muito novo, recém se estruturando, a gente conseguiu ter essa publicação que foi muito interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui um dos gráficos dela também, que foi um desafio para ela. Eu disse, ó, vamos sair do normalzinho e vamos fazer gráficos que nos façam pensar, né? E ela aceitou, fez no MATLAB esses gráficos tridimensionais, onde mostram, por exemplo, esse aspecto aqui inclinado ao longo das inclinações. Ele mostram que a velocidade ótima também acontecia nas inclinações, né? São velocidades menores, mas elas persistiam. A própria figura mostra que continua tendo uma U aqui em dada inclinação. Tá? E comparamos com a literatura também. Esse gráfico nos dá várias informações que são muito legais, mas eu vou frisar só essa, né, que é dessa mínima aqui, também nas inclinações positivas. Ou seja, eu caminho numa dada velocidade, que eu brinco, né, com os fisiologistas, que às vezes o fisiologista mais despreparado vai dizer, não, quanto mais baixa a velocidade, menor é o custo. Não, não é assim. Há uma velocidade ótima, né? Essa velocidade ótima, ela diminui, ela vai, deixa eu ver se eu tenho aqui na próxima, ela vai de 4,5 km por hora para em torno de 13,5 km por hora na inclinação, né? Eu gasto menos energia nessa velocidade. Além disso, ela viu que a carga não altera essa velocidade ótima. Essa foi outra mensagem importante desse estudo. E já se sabia no plano. No plano, inclusive com cargas até de 75% da massa corporal, ou seja, cargas tremendamente grandes, o custo energético, a velocidade ótima, que significa a velocidade onde eu gasto menos energia para me deslocar, ela é a mesma, independente da carga. A gente estendeu isso para as inclinações, né? A gente viu também que para assumir uma velocidade de cruzeiro, onde eu tente gastar menos energia, a estratégia de velocidade tem que ser a mesma de sem carga com carga, tá? Por metro percorrido. Lembrando disso, é um dado de custo, né? Que é um marcador de economia para exercícios aeróbicos, exercícios de resistência. Tá? A gente já conversou disso até então. Bom, essa foi a primeira. O segundo artigo do mestrado dela saiu numa revista também super legal, Human Movement Science, que é uma das melhores revistas também explicitamente da nossa área, né? Enquanto que a Scandinavian é mais de medicina esportiva, a Human Movement é uma revista bem da nossa área, aí no título mesmo, ela envolve esses aspectos. Bom, nesse artigo ela aprofundou o estudo mais mecanístico, ela foi ver que o mecanismo pendular está atuando nas inclinações, foi o primeiro estudo que foi ver isso, se tinha dúvida sobre isso, não tinham dados claros sobre isso, ela foi ver que sim, mas que o pêndulo em si não explica tudo. O pêndulo acaba aumentando. Se vocês verem aqui, ó, mesmo em inclinações ou com carga, o pêndulo continua aumentando onde ele deveria diminuir, porque a velocidade ótima é por aqui, e não diminui, né? Então, isso aqui é um sinal de que nas velocidades maiores do que a ótima, acima de 13,5, quando está no plano inclinado, tu gasta mais energia por outra razão, que não é porque o pêndulo está prejudicado, porque ele está até melhorado, né? Então, a nossa hipótese é que seja ligado a cocontrações, né? A uma atividade muscular entre agonista e antagonista de músculos propulsores que aumentam bastante por causa dessas características de inclinação e altas velocidades. Tá?
Muito bem. Além disso, no doutorado, a Natália aqui, ela virou mãe, tá? Ela teve problemas de saúde antes, né? Chegou até a perder uma criança, depois ela tentou e teve o Ezequiel, né? Que foi uma bênção para o grupo, assim, foi o nosso primeiro locoboy, que a gente chama, e até hoje, agora nos eventos nossos do grupo, a gente se junta para ver os filhos se encontrar também, e inclusive teve aluno meu que foi bolsista, que era co-orientado pela Nath, que virou padrinho até, né? São os tios aí da família do Ezequiel. Mesmo ele lá longe, assim, tem um contato muito legal, uma relação muito boa, tá? E dessa relação, ela naquela época não tinha tanta a questão da saúde da mulher ali, a questão da gravidez no sistema nosso de pesquisa. Então a gente teve que batalhar para verificar uma coisa que nem não se sabia naquela época ali, que era sobre, por exemplo, o direito à licença maternidade, né? Então foi uma conquista, mas que na verdade existia, só não se sabia direito sobre isso e a gente foi catar isso bem e conseguimos. Ela teve o direito, além de nosso todo apoio, né, para essa situação. E foi muito legal, porque nessa relação mais, acho que generosa que a gente aprendeu muito e ganhamos muito. Para vocês terem ideia, o Martim, que virou um amigo pessoal meu, por exemplo, ele é um engenheiro elétrico, né, e trabalhava com modelamento teórico de sistemas de transmissão de energia, um cara que trabalha muito bem com rotinas de programação muito complexas, né? E ele acabou nos ajudando, inclusive, quando a gente tinha maiores problemas da parte matemática das rotinas, ele trabalhou junto, inclusive virando coautor depois no doutorado do Alberito, onde a gente trabalhou com wavelets, né, que é um modelo lá matemático para estudar o sincronismo cardiolocomotor. É uma matemática muito forte. E virou um parceiro, inclusive, da NAT, né? Ele ajudou muito ali, mesmo não virando autor, mas a gente ficou muito tranquilo sobre isso. Isso foi um sinal também desse cuidado com a autoria e honestidade intelectual, né? Que a gente vê que, às vezes, isso em alguns lugares não é bem... eu ajudei com carregar o balde, então eu sou autor, ou eu sou autor do teu trabalho, tu bota o meu nome aqui. A gente vê muito disso. E no grupo a gente conseguiu manter esse cuidado que, a longo prazo, só confirma que a gente estava no caminho certo, tá? Além disso, a Nath também construiu o projeto, né, inicial da caminhada nórdica para idosos, junto com o Parkinson, com a Elren, que eu comentei para vocês. A Elren é a professora lá da Federal do Pará hoje, e saiu esse projeto muito bonito. Aqui tem uma atividade, inclusive, nós aqui no Parque da Redenção, com a PARS, com idosos também, em conjunto com os Parkinson, um projeto que foi muito legal, que vocês conhecem bem, eu já comentei para vocês, e também a Nath, ela é a pioneira nisso, advém do mestrado dela, do doutorado dela, que vai se transformar em projeto de extensão, e hoje até o projeto do PPSUS, aí, do apoio que a gente ganhou agora, a segunda vez, um Sistema Único de Saúde. Tá? Bom, do doutorado dela, a gente mudou a linha. Tá? Eu fui buscar, ao invés de revistas super tradicionais, eu fui investir nas Open Access, por uma questão também social. E hoje eu vejo até que, eu não sei até onde foi só certo. Por um lado, foi muito bom. Tá? Nós publicamos esse artigo relativamente rápido, nessa revista, na Sports Medicine Open, e até eu divido com vocês. Tem gente que critica muito o sistema Open Access porque cobram muito caro. Essa revista cobra caro, mas vou dizer para vocês, nós ganhamos o desconto total com ela. Nós mostramos nosso problema pessoal, eu conversei com o editor da revista e mostrei a situação da pesquisa no Brasil, e eles me deram o Total Waiver, que se chama, que é o desconto total. Então, se atentem a isso também. E tem um outro lado, que às vezes o pesquisador-chefe, o PI, que a gente chama, né, o Principal Investigator, não se dá conta. Mas já tem estudos mostrando que trabalhos publicados em revistas Open Access, elas acabam ajudando mais pesquisadores mais iniciais, tá? de início de carreira. Já tem estudos mostrando esse padrão, digamos assim. Por quê? Porque, claro, a divulgação é muito maior nessas revistas. E o pesquisador, nessa fase onde está procurando emprego, posições dentro das universidades, ele vai precisar de números também que essas revistas vão ajudar mais, porque tem mais acessibilidade, embora tenha seus problemas. Tá? Embora eu apoio isso, inclusive já disse para vocês, editor associado de 2 revistas das principais Open Access,
também tem um problema, porque grandes corporações tomaram conta dessas revistas, né? Então a gente também está sofrendo isso. Só é engraçado que alguns dizem que o terror são essas revistas. Não, o terror, na verdade, são as revistas mais tradicionais. O maior problema ainda está ali, né? Só que a gente está vendo que essa solução parece não estar boa. A gente vai precisar de uma terceira via sobre isso, né? Pessoal, eu vou fazer um parênteses aqui. Vou tirar um pouquinho o compartilhamento, vou fazer vocês se mexerem, né? Porque senão aqui a Rafa já está quase dormindo, o Henrique também só está no Naruto ali olhando para o lado. Então vamos aqui, ó. Passei um link para vocês, tarefinha, 1 minuto para vocês clicarem nesse link, baixarem o artigo ali, ou ler, se possível, o abstract só desse artigo, e eu vou fazer uma pergunta aleatória para alguém aí, sobre qual é a mensagem principal desse artigo. Tá? Cliquem nele, vou clicar também para ver se está funcionando. De manhã estava, né? Então, está tudo ok. Leiam o abstract, se quiser, direto à conclusão do artigo, e eu vou perguntar para vocês, né? Já passou 10 segundos, daqui 50 segundos eu vou perguntar para vocês qual é a mensagem principal desse artigo. O ruim é que não dá nem para entender direito o artigo. Mas é isso aí, tem que ser com emoção. Só para deixar vocês mais tranquilos, vocês têm 30 segundos. Vou dar um bônus para vocês, 30 segundos. Né, Henrique? A gente é bonzinho. O Henrique também é outra pessoa de bom coração. Então, mais 30 segundinhos. Feito! Vamos lá, então, né? Tranquilo, fiquem bem tranquilos. Falta 5 segundos. 4, 3, 2, 1, parou! Chega! O negócio é tranquilidade. Deixa eu pegar algum nome aqui. A galera foi caindo fora enquanto eu fazia o negócio. O que é isso? O que é isso? Não tem... Deixa eu ver um voluntário. Felipe Ribeiro. Felipe, tu de novo? Mas não tem descanso. Vamos. Mas meu sistema é super aleatório. Depois um dia eu até te explico, se tu quiser. Mas começa assim, saiu, fica só o tartaruga. Que droga, cara. Meu Deus. Felipe, conseguiu tirar aí alguma mensagem geral do estudo? Com a leitura dinâmica? Estou terminando de ler, mas aqui, ó. Que 8 semanas de caminhada nórdica melhoraram a economia de corrida, funcionalidade e manteve... O que manteve? A mecânica de aqui? Marcha. Mecânica de marcha. Isso, exatamente. Mecânica de marcha. De maneira similar à caminhada livre, né? Sem o bastão. Isso. Em pessoas idosas. Aumentou a economia de corrida, aumentou a economia metabólica. Isso, de caminhada. Provavelmente mediado por uma redução na co-contração dos músculos de membros superiores. Ou seja, os membros superiores parece que colaboram junto com o auxílio do bastão nessa melhoria, né? Pelo menos foi que eu entendi aqui na leitura super dinâmica em inglês. Tá, mas vamos por partes, tá? A gente tinha uma hipótese, tá? E isso era engraçado porque a Nath tinha ido para Buenos Aires fazer curso, a Elren foi para a Espanha fazer os cursos com os grupos super sônicos de caminhada nórdica e tal, e eles vendiam, né, vendem o produto às vezes como se fosse, olha, cura até o mal olhado, né, os bastões e tal, né? Era mais ou menos isso. Muito legal, tem que ver, eu tenho mais de 100 colegas, pessoal do Facebook, todo dia tem alguém me convidando, russo, polonês, de tudo que é lugar do mundo, por causa desses grupos da caminhada nórdica no mundo, tá? São muito fortes. Só que tem um pouquinho disso, dessa religião que eu falo para vocês. Eles tinham a hipótese muito confiante, muito corajosa, de que os bastões melhoravam mais do que a caminhada livre, tá? Tem alguns, não era só religião, tinha alguns efeitos, assim, quando a gente usa a caminhada nórdica, nós gastamos um pouquinho mais de energia, a intensidade aumenta um pouco e a percepção de esforço não aumenta. Então,
tem ali um paradoxo que é interessante, a pessoa não percebe tanto o gasto de energia e tal por causa dessa distribuição de forças. Então, eles tinham essas teorias e tal, e é isso, a gente foi testar, né, no campo. E não deu, assim, de forma geral, a caminhada nórdica trouxe melhorias da mesma forma que a caminhada livre no idoso, coisa que no Parkinson não foi assim. No Parkinson teve um pouquinho mais de vantagem, né? O Parkinson é um grupo mais judiado, né, vamos dizer assim, resumindo. Com o uso do bastão, tu diz, no Parkinson. Sim, também, né? No grupo isso, no bastão a gente fez um estudo muito parecido e melhorou um pouco mais alguns marcadores de mobilidade em relação a... Já que a maioria das coisas não mudou. Não mudou. Eu vou depois dizer quais que mudaram, que foram pontuais. Mas, de forma geral, primeira mensagem, e eu acho que isso a gente tem que dizer sem ter medo, eu continuo sendo um defensor da caminhada nórdica, mas eu tenho que dizer, economia metabólica, mecânica de marcha, não traz alteração de caminhar com bastões ou sem, quando bem periodizado. Tem isso também, porque muitos estudos e treinos são pouco controlados na carga, esse que é um problema, tá? Mas quando é bem, como foi o nosso, não teve vantagem. Ou seja, os dois melhoraram a economia, tá? Agora, vamos falar assim, tá, do que teve agora secundário, né? O que teve de melhoria que chamou a atenção? Foi essa questão do braço, que ali no resumo não dá para entender tudo, porque eu deixamos genérico, mediado, né? Mediou ali ganhos da economia. Mas aconteceu um paradoxo bem interessante. O que acontece? Todas as nossas avaliações pré e pós eram na esteira sem bastões. Era sem bastões, tá? Então, a gente testava a questão da funcionalidade, né? Se o uso de bastões traria algum ganho sem bastão, né? Então, tem esse fator aí que era contra a caminhada nórdica, mas era assim o design. Tá? Bom, o que acontece, pessoal? Teve uma adaptação bem interessante. O grupo que usou bastões aumentou a ação de braços, aumentou amplitudes de movimento. Tá? Que isso é interessante para questões de equilíbrio e até para questões de mobilidade. Tá? Com o envelhecimento, eles vão perdendo essas ações, a marcha vai ficando fragilizada e um dos sinais são essas reduções até que começa a arrastar pé e quase não consegue ficar em pé. Mas, então, isso é uma contramedida ali interessante em relação à questão do envelhecimento. Eles aumentaram a ação. E aí a gente esperaria o seguinte, olha, se aumentaram, então provavelmente isso poderia implicar em maior gasto de energia, por ter uma ação mais dinâmica. E não, foi ao contrário. Em termos de cocontração e ativação eletromiográfica de membros superiores, embora eles tenham uma ação maior de braços, a cocontração diminuiu com o uso no grupo que treinou com bastões. Por causa do bastão, será? Sim, foi a única coisa diferente. O grupo que não treinou com bastão não melhorou, manteve a cocontração. Né? Então, a gente acredita que o uso de bastões tenha melhorado a cocontração e a ação de braços ou seja, tem alguma ação, algum aspecto, a nossa interpretação é que tem algum ajuste de controle motor sobre essa ação de braços que levou a um movimento mais efetivo, né? Mais eficiente. Tá? Mas não tenho a impressão assim que me dá. Esse final de semana eu fiz um treino com bastão no morro, né? Fazia horas que não fazia. A impressão que eu tenho, às vezes, assim, quando faz o movimento correto, né, as pessoas têm uma tendência, quem não conhece, não treina, estende muito o braço. Não sei se, né, estende o braço e bota o bastão lá na frente, inclinado, para poder, parece que, apoiar. E quando eu fiz a aula contigo, lembrando um pouco da aula, eu tento flexionar um pouco o cotovelo e posicionar ele mais próximo do meu corpo para dar impulsão, para ajudar naquela impulsão. A impressão é que eu tenho que tu faz menos movimento com o braço e tu tem o apoio do bastão. Talvez isso possa estar relacionado a esse entendi o que tu quis dizer. Mas esse ação de menor não deveria, tá? Mesmo usando essa técnica mais inclinada, o bastão vai estar mais baixo, deveria ter uma boa excursão ali de movimento. Tá? Eu sei que a percepção é uma coisa também, né? Daqui a pouco a pessoa percebe, mas não deveria ser tão diferente assim, né? Sobre essa ação. Deveria ser meio parecido, só que muito mais propulsionando à frente, né? Do que vertical, como é a técnica normal, né? Pois é, eu não fiz no plano, tu disse que fizesse na esteira, né? A esteira provavelmente estava sem inclinação nenhuma, né? Sim, as avaliações foram de 1 a 5 km por hora, todos no plano, sem bastão. Tá? Eu não fiz no plano, eu estava subindo o morro. Isso aí que está a questão, né? A gente acha que ainda tem vantagens superiores se tu colocar o bastão onde ele é mais interessante, no terreno irregular,
com inclinações, coisas assim. É da onde realmente é mais interessante usar os bastões, né? Só que, claro, a gente não avaliou isso, a gente avaliou nessas condições mais gerais, assim, né? Mas mesmo assim trouxe essa adaptação de cocontração que explica diretamente a energética, porque se tu tem menor cocontração, tem menor gasto de energia, né? Casa bem com isso, é associado, a gente até fez correlações ali, batia. Os caras que tinham maior cocontração gastavam um pouco mais de energia. É um componente a mais, né? Então, trouxe essa vantagem. E a segunda mensagem, essa não é só da caminhada nórdica, essa é para os dois grupos, tá? Mas esse estudo foi o primeiro da literatura que mostrou um ganho não só na VAS, que é a velocidade autoselecionada. Isso já se sabia até, não foi nós que vimos que em idoso melhora. Se tu treinar a caminhada, eles aumentam a VAS deles, né? Isso já se sabia. Mas a gente viu que os ganhos foram iguais nos dois grupos, só que, além disso, eles melhoraram também a VOC. Essa, sim, que é a primeira vez na literatura que aparece. A VOC é a velocidade ótima de caminhada, ou a velocidade associada a um menor gasto energético, ou onde eu sou mais econômico. Aí eu vou mostrar uma curva aqui para vocês, para ilustrar isso. É uma maneira de pensar a economia e potência do motor também nos treinos aeróbicos aqui, ó. Deixa eu ver. Estão vendo aqui o gráfico? Uhum. Vou aumentar um pouquinho, ver se aumenta alguma coisa. Tá. Tem esses vídeos que mais atrapalham que outra coisa. Mas o que acontece? Tem aqui a curva do idoso e do jovem, tá? Então, a gente consegue perceber. Essa aqui é a curva clássica em U, custo metabólico, né? Joule por quilograma metro, tá? O formato tradicional em jovens e idosos. Os idosos são menos econômicos, tá? Em termos, como uma função da velocidade, tá? O que a gente viu para começar a história, tá? É que essa velocidade ótima, a velocidade onde eu gasto menos energia, tá? Ela foi melhorada no idoso em 0,5 km por hora. Passou de mais ou menos, eu acho que foi 13,5 para 4 km por hora, foi por aí, tá? A mudança. 0,5 km, que não é pouca coisa. Foi a mesma ganho que teve na VAS, tá? Na VAS, na velocidade autoselecionada. O que acontece? Então, o que a gente viu? Que além do idoso ter a curva em U toda para baixo, né, que é mais economia, ou seja, ele faz a tarefa de caminhar gastando menos energia, ele tem o ponto ótimo dele mais para a direita. Essa curva correu para a direita. Foi o primeiro dado da literatura que mostrou isso em caminhada. Na corrida já se tinha visto isso. E a nossa hipótese se baseia um pouco nos achados da corrida. O que a gente viu é que o idoso treinou, os treinos eram, nos dois grupos, eram em velocidades altas, era entre 5, 6, 7 km por hora. Então, provavelmente, eles tiveram uma adaptação maior de economia nas velocidades altas. E aí a economia mudou, a curva em U se tornou um pouquinho deslocada para esse lado, tá? Para a direita, para velocidades maiores, por causa de uma adaptação maior dessa zona do que dessa aqui, das velocidades baixas. É uma adaptação específica de economia que já foi vista em corredores. Os caras melhoraram a economia em determinadas velocidades, e não todas as velocidades, né? Porque parece ser específico para as velocidades que se treinou, né? É isso que se sabe, né? Então, bom, aí voltando para a caminhada. Então, a gente viu essa baita diferença. Só que esse estudo aqui, eu vou tirar aqui por causa do vídeo, né? Não sei se está atrapalhando mais eu ou você. Mas aqui, ó, esse aqui foi, eu dei uma palestra ontem lá na Unesp de Bauru, que eles estavam querendo ver em detalhes sobre esses cálculos. Mas acho que fecha com o assunto. Olhem só, gente. Ou seja, quando eu vejo essas curvas, como está aqui, verde e essa azul, ou burro, cara de burro quando foge, sei lá, tá, essa cor aí, o que acontece? Eu estou vendo a economia explicitamente. É o dado mais, é o padrão ouro do valor de economia que eu posso ter, tá? Agora, eu tenho uma segunda informação aqui que é mais difícil de visualizar, que nessa figura aqui, que foi produzida pelo professor Minetti, não fui eu só ajustei ela e tal. Aqui também tem as informações de isopotência, são essas linhas aqui. Tá? Isso aqui é uma coisinha avançada, tá? Mas prestem atenção. O que acontece, gente? Isso aqui seria uma terceira dimensão nesse gráfico. Tá? Vamos fazer um olhar cartesiano. Vamos por partes, como diria o Jack Stripador. Eu tenho o custo metabólico como uma função da velocidade, bidimensional. Tenho duas informações. Cada ponto aqui me carrega duas informações. Ok? Plano cartesiano. Agora, se eu faço uma dimensão de profundidade na tela, como se fosse aqueles mapas de geografia de alturas de montanha, sabe?
eu tenho aqui os graus de altura. Aqui seria como se eu viesse daqui para cá subindo o morro. Tá? Aqui, daqui para cá aumenta a minha potência metabólica. Especialmente essas linhas indicam, são linhas de isopotência. Elas indicam um VO2 que seria limite de VO2 máximos de pessoas sedentárias, 41 mililitros quilograma minuto, 38, 35, tá? E em cima é a idade. E em cima é a idade, seria o VO2 da pessoa com 20 anos. Eu imaginei que fosse isso. Tá? Então, o que a gente vê? Com o envelhecimento, a gente vai... Ó, o cara com 30 anos já tem o seu VO2 aqui, ele baixa o VO2, pessoas sedentárias. Ó, 55 anos, 73, sim. Vejam que começa a pegar regiões de velocidade de caminhada. Então, às vezes, o idoso não consegue caminhar mais porque ele não tem um motor. Aí entra aquilo que eu comentei lá do estudo do Felipe. Os limiares ventilatórios como percentual da máxima me dá essa ideia de quanto eu estou próximo do máximo que eu consigo produzir. Né? E a gente sabe, não adianta eu ser super econômico, só que se eu estou com um VO2 muito baixo, eu vou ter que andar numa zona de baixa economia porque meu VO2 é muito baixo. É baixo. Tá? Isso pode acontecer com o carregamento de carga também, pode mudar essa relação. Por isso que é interessante também olhar para a potência do motor. Tá? E aqui o Minetti também mostrava que com o treinamento aeróbico, esse VO2 tu podia ganhar 10 anos aqui, digamos assim, dessas restrições. Então, aqui o cara teria 30 anos se treinado aerobicamente, né? 48 anos, enquanto que aqui 38, né? Para essa mesma linha. Então, tu teria um VO2 que seria de 10 anos mais jovem se tu conseguisse treinar, né? Ele faz um raciocínio desse, mas que a gente sabe, o processo de atenuação das questões do envelhecimento, tá? Isso nos permite velocidades que eu posso manter por mais tempo ou não. A mesma coisa para a corrida aqui, tá? Mas é uma outra discussão, tá? Mas esse raciocínio é interessante também. Tarta, diga. Só para ver se eu entendi. Então, ali um cara com 73 anos, por exemplo, a gente desce naquela linha ali um VO2 de 20 mililitros por minuto ali, mais ou menos. Então, tipo, esse VO2 máximo dele é atingido numa caminhada ali do idoso, no caso, ali próximo de 7 km por hora, tipo assim? Isso aí. Aqui, ó, exatamente por aqui, nesse quando ele caminha um pouquinho abaixo de 7 km por hora, né, ele está no seu ritmo de VO2 máximo. Ou seja, ele nem aguenta. A gente sabe que nem VO2 máximo ele vai aguentar talvez algum minuto, né, um par de minutos, coisa assim. Então, na verdade, o ritmo dele é mais associado a segundo limiar, né? É onde ele consegue fazer por mais tempo essa atividade. Então, talvez seja até mais baixo ainda, né? Seja por aqui, né? E tem idosos frágeis que vão passar até por aqui. Eles vão conseguir fazer só em regiões, talvez, que eles sejam até pouco econômicos, porque os limiares são tão baixos. Nossa, sim. Ou seja, ele escolhe uma velocidade que não é tão econômica, porque o motor não deixa. E aí ele paga o preço andando ainda numa velocidade. Isso. À medida que ele vai aumentando a velocidade, gasta mais energia, diminui o VO2. E nesse grupo, agora vamos pensar o contrário. Se eu adicionar um treino aeróbico, eles vão melhorar a velocidade deles, que eles vão assumir, gastando menos energia. Então, eles vão ganhar duplamente. Eles vão ganhar em termos de motor, que permite ir em potências maiores, mas também gastando menos energia para a tarefa que ele precisa fazer. Ele quer ir para a padaria, ele gasta menos, porque consegue ir um pouquinho mais rápido. Esse é o paradoxo da locomoção patológica dos idosos. Eles ganham velocidade e o custo diminui. Eles vão mais rápido e gastam menos para realizar a tarefa. Nessas regiões aqui, né, de baixa velocidade, até em torno de 4 km por hora. Mas quando eles aumentam a velocidade, também eles aumentam a ventilação, e eles vão ficando mais cansados, tem uma tendência normal de aumentar o VO2, o que pode também inferir num erro de análise ali, né, de tu achar, não, ele está super bem, está com, sei lá, com 32 ml, um idoso de 73 anos, e a gente daqui a pouco não é bem isso, né? Sim, então, mas tu entende, isso que tu falou, o cansaço é o problema do motor, realmente. Do motor, ele vai aumentar. Mas digamos que ele aumentou porque melhorou. Ele está no mesmo percentual do VO2 que ele estava antes do treino. Só que agora ele está mais rápido. Só está mais rápido, isso? Está mais rápido. Só que ele estando mais rápido, ele gasta menos energia por metro percorrido. Mesmo que a potência aumente, né? Claro, a potência aumente, a ventilação aumente, mas até aqui o custo vai diminuindo.
Mas depois do ponto ótimo, ali a tendência dele é ter um gasto energético maior, né? Ele aumenta o gasto. Até aqui, entendeu? Até aqui Sim. acontece o paradoxo, que é a região Sim. de pessoas que têm restrição, entendeu? Uhum. Porque o que acontece? Eles vão melhorando, a gente tem casos de idosos, claro, não é tão forte, senão eles nunca chegam até aqui, né? Mas em casos melhores, eles melhoram até aqui e ficam nessa região. Quando eles querem caminhar de modo mais autoselecionado, eles caminham aqui. Só que tem vezes que não. Isso acontece no DPOC, na insuficiência cardíaca. Eles vão estar andando nessa zona aqui. Quanto pior for a restrição, mais eles pagam caminhando mais lento e gastando mais energia. Né? Aí entra essa relação aí paradoxal, né? E mais rápido, gastando menos energia. Mas claro que tem sempre o limite do motor, como tu disse, né? Vai chegar um ponto que ele começa a hiperventilar, aí bateu no motor de novo, né? Que é essas linhas aqui, as isopotências, né? Isso aqui é bem interessante, para vocês terem ideia, gente. O Minetti fez isso em estudos que deixou ele muito conhecido na área até da história natural. Ele publicou, por exemplo, essas curvas usando, por exemplo, o uso de esquis, né, que ele pegou em museus que se usava ao longo da antiguidade, ao longo da história da humanidade. Então, e também usou patins, não era patins, esses de gelo, acho que é patins de gelo mesmo, né? Que os povos esses das neves usavam. E aí ele foi vendo que conforme foi mudando a tecnologia, eles permitiram caminhar em velocidades maiores, assim, em ritmos de cruzeiro, em ritmos para caça, etc., por causa dessa tecnologia ao longo dos milhares de anos. Assim, eles conseguiram estimar quais eram os avanços tecnológicos e o que se ganhava em velocidade a partir dessas curvas aqui. A dica foi usar essas isopotências aqui, que são bem interessantes, né, para visualizar. Uma terceira informação do gráfico. Né? Muito bom, muito tritado. Joia, gente, legal. Paro aqui o compartilhamento, aí voltando aqui para o trabalho só da Nath, e aí finalizando, deixa eu ver, a Nath publicou ali, já mostrei a figura, né, e aqui só tem um ganho, deixa para terminar, share screen. E aqui tem o ganho de velocidade, né, que ela viu na VOC, né, que é bem difícil de prever, mas a gente usa uma matemática lá para definir, teve aquele ganho de 0,5 km por hora. Tá? Então, assim, só para trazer isso para vocês e dizer para vocês de novo, a Nath foi uma aluna excelente, assim, tinha essas deficiências que eu digo que eu também tinha, todos nós da educação física geralmente temos com os limites da parte da física, inclusive da parte de bioquímica geral e tal, mas ela foi um bom exemplo de que não interessa tanto da onde a gente está e quais são as nossas dificuldades, mas muito mais vai mudar as coisas é o quanto a gente enfrenta essas questões. Tá? Ela foi um bom exemplo de um aluno que pode chegar muito longe tendo perseverança e fazendo as coisas direito, né? Tanto é que assim, ela hoje é uma pesquisadora formada aí que me dá um maior orgulho, né? Mesmo sem ter uma superprodução assim, em quantidade, mas ela fez coisas que são interessantes, que modificaram o entendimento da locomoção de forma geral, assim, que me deixa bem orgulhoso, né? Que às vezes o pessoal até da área é difícil de entender, mas tudo bem. Gente, deixa eu fazer agora só a última fala, tá? Acabou o semestre, então eu só queria trazer para vocês a minha análise de como foi esse semestre. Depois eu abro rapidamente aí para vocês também, tá? Mas queria dizer o seguinte, ó, que eu estou super orgulhoso da participação de vocês. Já comentei isso ao longo do semestre. Eu era muito reticente. Eu sou um professor que eu tinha acho que dá para mudar agora, mas eu era um professor conservador. Sempre gostei de dar aula. Tinha até um preconceito com aqueles professores que ficavam dando vídeo. Para mim, sempre tinha uma conotação de matação de coisas. Então, o uso de tecnologias, para mim, me remontava a esse tipo de coisa. Ou seja, era ignorância minha, né? E para contar para vocês, 2 dias antes de começar esse semestre, no semestre anterior, eu dei aula de cabo a rabo, como eu faço sempre. Os alunos tiveram que me aguentar no Zoom ali e tinham meia dúzia de gato pingado que seguiu firme, que nem vocês, assim, até o final, me aguentando. Depois eu disse, não vou de novo mais 200 horas de YouTube e os alunos me aguentando. Vou tentar fazer algo diferente. Eu li nesses 2 dias muito rápido sobre aulas invertidas, técnicas modernas, não sei o quê, como se usa coisas
mais Facebook e tal, e aí eu vi que dava para tentar essa história do Face. Eu me propus a isso e tentei fazer esse jogo, assim. E qual é a minha análise disso? Eu queria dizer para vocês que eu me surpreendi positivamente de vocês. A qualidade geral foi muito boa, tá? Teve casos pequenos, particulares, que ainda tinha coisa do blog do coaching quântico, que eu disse para a gente evitar. Teve um pouquinho disso, mas muito pouco mesmo. Na maioria das situações, os trabalhos foram de uma excelência, inclusive, assim, gente, é o que eu digo sempre para meus alunos, se a gente para escutar e a gente tem um olhar atencioso, a gente tem muito mais chance de aprender. E eu queria dizer isso para vocês, eu aprendi muito com vocês. A aula de hoje mesmo do Felipe foi um exemplo, tinha várias coisas que se eu tivesse que dar essa aula eu não daria com esse cuidado que o Felipe teve e tal. Muita coisa legal que me fez ver alguns tipos de treino de uma forma um pouco diferente. E assim, ó, sensacional, gente. Foi muito bom. Inclusive, eu vou dizer para vocês, eu estou estudando de como a gente transformar esse material em alguma produção. Até já adianto para vocês. O que eu estou descobrindo é que, na real, o que a gente fez é o que tem de mais rico, assim, uma página do Facebook com esse formato. A minha ideia era transformar num livro, mas o que eu estou lendo é que as pessoas tentam fazer o contrário, tentam transformar o livro em produções mais, como a gente fez, mais dinâmicas, com esses links e tal. Então, na real, é minha ignorância de novo aparecendo aí. Eu acho que a gente já tem uma produção digital, que inclusive vou convidar vocês para serem todos coautores dessa produção. Eu vou botar no Lattes ali, no lugar que tem que ver ainda onde, porque eu nunca fiz isso, tá? Mas a gente vai ter uma produção com autoria ali desse formato. E ainda vou estudar, já vi o tal de Flip aí, que é um formato que o pessoal pega produções meio dinâmicas e transforma nisso, mas eu tenho que estudar um pouco. E já deixo o convite, se alguém souber de alguma coisa que dê para fazer com isso que a gente fez, que não seja escrever um livro, não, isso é outro formato, sabe? Mas que use o que a gente fez e mantenha essa dinamicidade, essa qualidade das coisas que a gente fez, cruzando vídeo, entrevista, foto, coisas assim, links, tá? Me avisem, tá? Porque eu estou aprendendo, na real. Eu também fiz comecei a estudar no Google. Eu comecei a abrir o Google e pegar caras em tecnologia, o que eles fazem, empresas grandes, o que elas fazem com essas coisas. E eu vi que é meio limitado, nada melhor do que a gente fez até agora. Só esse tal de Flip aí que eu tenho que dar uma estudada. Parece que vira uma outra produção e tal. Mas fiquem à vontade para um horário fora para me dizer. Mas continuando, gente, fiquei muito orgulhoso com vocês, assim, a turma muito legal. Assim, teve, claro, os adicionais, né? O Quevedo aí, que deu uma qualidade enorme. Eu vi os bolsistas do Cruel também, que estavam participando, sempre num nível muito bom, assim, muito legal, que me dá um orgulho de ter sido parte também dessa formação e de muita coisa da Exefid, né? Foi aluno aí que eu sempre me apeguei a muito professor, que eu tenho orgulho de dizer isso, Álvaro, Marco, né? Vários aí. E, ao mesmo tempo, também acho que a gente conseguir ter essa generosidade de dividir experiências também. Acho que isso foi muito legal. Tentar ter esse equilíbrio para mostrar que esse conhecimento do treinamento ele é fluido e ele não é descasado da ciência e, ao mesmo tempo, está junto, né? Eu tentei mostrar vários exemplos, como é o caso do Verne Gambetta, com a história dele, né? É uma coisa sensacional e por aí vai. Então, acho que foi muito legal para mostrar essas outras coisas e também, gente, eu queria dizer isso, que eu tentei também, de certa forma, inspirar vocês, né? A minha ideia é que eu sei que é o que é mais difícil na educação, a gente conseguir inspirar, mas eu tentei trazer daquilo que mais me inspirou, que foram minhas histórias de vida, assim, então as histórias do Nepal, dos Alpes, essas expedições científicas que eu fiz, essas coisas muito diferentes, as histórias das pessoas, né? A história da Elren vindo do Pará, a Nath na Argentina, coisas que me marcaram como exemplos de vida, que eu acho legal também de dividir com vocês, que talvez façam vocês também saírem do lugar de vocês, né? Assim, do que vocês sonham e pensarem mais além, inclusive. Ver o mundo que está à disposição, com que a Exefid pode proporcionar. Aquela história que eu digo do serrote, né? Tem gente que usa o serrote só no meio, né? A Exefid tem um serrote que tu pode ir muito mais além. Tu já comprou esse serrote, ele está à disposição. Então dá para fazer. O mundo está à espera de vocês, né? Tem como. E eu tentei mostrar um pouco isso, né? E sou agradecido, né, pelo que a Exefid me deu, que tudo isso que eu falei é porque eu tive a chance de ser um estudante de educação física da Exefid, tá do lugar de vocês faz alguns meses atrás aí, né?
Então, espero que vocês tenham gostado disso e que usem isso para quebrar barreiras, para aquelas coisas que vocês, isso aqui não é para mim, isso aqui alguém me disse, ou de certa forma fui formado para pensar que isso não é para mim. Não, a única diferença que vai fazer é a atitude de vocês, né? Tá à disposição, gente, é possível, tá? E contem comigo. E para terminar, assim, eu queria dizer isso, que eu acho que ficou muito legal com a Tati, a gente brinca toda hora, né? Tira o sarro dela da hiperatividade, mas eu sempre gostei muito de trabalhar com aluno assim, ou com o Quevedo também, que vai lá e fala, né, na dúvida e participa direto. Eu prefiro, assim, gente com a pilha um pouquinho acima da média, assim, com vontade mesmo, e eu acho que isso é muito bom. É bem mais fácil de trabalhar com gente com a pilha fraca, né? E ficamos com contato, tá? Eu tenho várias histórias. Agora, por exemplo, eu estou ajudando o pessoal da polícia a periodizar coisas, tá? Então, tem uma parte social dos soldados que eu acho muito legal e estou muito feliz em ajudar isso. Eu já fiz isso com salva-vidas do Estado, eu já programei ali programas de treinamento que foi usado para coisas de salva-vidas, lá para cursos de oficiais e tal, na época lá. E não, fora isso, se não for com um cunho tão social, também pode ser para outras coisas, tá? Totalmente no silêncio, que muita gente nem sabe dessas coisas, mas sou parceiro. Contem comigo quando vocês verem que brilha o olho, porque às vezes não é agora, né? Daqui a pouco o treinamento surge uma oportunidade de fazer um desafio que tem algum elemento aí diferente. Lembrem que vocês podem contar comigo. Eu acho que o currículo oculto é esse, né? Não é quando tá a cadeira, quando tem a prova e quando tem essas coisas. Vai acontecer quando surgir mesmo essas necessidades e vocês se inspirarem com essas coisas, né? E aí contem comigo, tá? Valeu. Alguém quer falar alguma coisa aí? A Tati está sem microfone, eu já bloqueei ela. Na dúvida, vai aqui. Não, eu só endosso, tá, a tua fala, porque realmente, né, algumas aulas eu tive que faltar por motivos bem particulares, mas assim, todas que eu assisti, me chamou muito a atenção o nível assim, da qualidade que a gurizada busca, né? O que me faz acreditar que essa geração talvez seja melhor um pouco que a minha, que é muito nas coxas, assim, né? A coisa, eu via muito se atirando, um nas costas do outro, a galera, pelo jeito, aí vai atrás mesmo. Né? Eu me considero um estudante tanto quanto vocês, porque eu estou na graduação, né? Porque eu estou fazendo um segundo doutorado, porque eu estou fazendo uma segunda formação. Que eu sou melhor ou pior, eu sou no mesmo nível e tenho muito que aprender, e se eu não quisesse aprender, não estaria fazendo essa disciplina, porque via de regra eu podia não fazer ela, porque eu já fiz ela no doutorado, né? No entanto, eu estou aqui fazendo de novo na graduação, né? Eu fiz com o professor Giovanni, que é praticamente o mesmo tema, assim, então reforçou algumas coisas. Então, bacana, legal, agradeço aí a tua colaboração de todos, fiquei bem feliz assim com esse grupo assim, pela qualidade em todos os sentidos, né? Emocional, técnica, bom mesmo, parabéns a todos. E ao Tarta aí, que soube conduzir muito bem a disciplina. A Tati está sem palavras. De manhã a gente comentou. Será que a gente já conseguiu? O Ramiro, né? Que é outro... O Ramiro disse assim, fiquei sem palavras. Meu Deus, quem diria que eu ia conseguir fazer o Ramiro ficar sem palavras? Só falta de tarde eu conseguir deixar sem palavras a Tati também. Aí eu largo os tacos, né? Eu apostei até mais forte, Tati. Apostou alto demais, eu acho. Porque eu quero falar. Pode se quebrar. Mas... Porque eu sempre, se for para falar, eu sempre tenho que falar. Né? Eu sempre preciso um pouco mais da base conteudista também. Eu confesso que busquei ela do semestre passado, porque eu preciso dela também. Eu acho que foi bastante enriquecedor algumas coisas que tivemos aqui, com certeza. Mas eu também preciso daquela basezinha. Eu assisti as aulas do semestre passado também, ainda falta algumas, porque eu vou assistir todas, mas eu também preciso disso. Então, me coloco nessa aqui, que também precisa um pouco desse tradicional, talvez por ser criada e acostumada nisso, né? Então, eu também preciso um pouco desse tradicional, mas também trabalhamos nessa nova. O do Face, eu só queria que tivesse um jeito de achar mais fácil. Eu queria reler todos os negócios do Face, mas tem meme no meio, tem não sei o que no meio. Daí dá um pouco de trabalho, mas é só a gente descendo o cursor, que um dia a gente chega lá. Porque eu achei interessante até ler os pontos de vista dos colegas de outra turma, essas coisas todas, né? Eu nunca fico sem palavras, ainda podemos falar mais meia hora, qualquer coisa. Não, mas é isso, Tati. Vai lá, diga mais dicas aí. Eu tô atento, realmente.
Tem essa história aí do acesso, né? É difícil. Quer pegar uma coisa do início de semestre, não é... Teria que ter alguma coisa, um sumário, alguma coisa assim, né? Para dar, porque assim, ainda mais que teve a história dos memes no meio, foi interessante. Vou dizer que o meme, no primeiro momento, eu fiquei muito indignada de ter que fazer, indignada, mas foi interessante porque para fazer o meme, realmente, quem quis fazer o meme sobre o conteúdo, porque teve algumas pessoas que não foi isso que fizeram. Mas quem quis fazer um meme sobre o conteúdo teve que pensar sobre o conteúdo para poder achar, tipo assim, eu teve que raciocinar em cima disso. Foi uma tarefa que me surpreendeu positivamente, a do meme, no final das contas. Né? Porque a gente teve que... Quem se dispôs a fazer ela realmente, assim... Agora eu só queria achar as coisas para poder reler. Percebo que às vezes tem umas coisas diferentes, né, da turma, tipo, eu postei um texto lá sobre o trabalho meu, eu vou ler da turma da manhã, sempre leio da turma, das contraturmas, e percebo algumas coisas diferentes. Meu medo, eu preciso um pouco, às vezes, daquela orientação de, como é que chama isso em pesquisa, lá em científica, lá? Eu preciso da voz da autoridade, às vezes eu precisaria que você dissesse que aquilo lá estava bom mesmo, sabe? Literalmente isso, eu cheguei a perguntar, mas bom mesmo eu isso, dava cara? curtida, eu dava o abraço. Sim. Sim, eu observei isso. Mas inclusive, eu percebia isso. Tu tinha curtido mesmo aquele negócio lá. Porque eu preciso da voz da autoridade. Mas, como eu disse, isso é uma necessidade minha, que tanto que eu precisei e ver as aulas do semestre passado e via as coisas quando você curtia a voz da autoridade no negócio. Mas isso é até uma forma mais antiga de ver as coisas. Mas eu sou antiga mesmo, né? Então tá dentro. Era isso. Que isso, antiga, que isso. Uma menina, tá louco. E aí, gente, alguém mais quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Eu aqui rapidinho. Acho que o meu pensamento vai um pouco de encontro com o do Quevedo na questão do nível de produção dos colegas, que eu acho que isso vai meio que te obrigando, né, a fugir do pensamento nas coxas, fazer de qualquer jeito. Tu vê a galera fazendo bem, tu vai querer fazer também. E agradecer que o jeito que tu conduziu, no caso de motivando questão de pesquisa e mostrando exemplos de onde buscar e referências da área, ajudou bastante. Uma coisa que eu percebo que quem é mais ligado nisso é quem está dentro de algum grupo de pesquisa, que daí o professor vai exigindo mais isso. Agora, quem está nas aulas somente, tem um pouco mais de dificuldade que não vê isso com tanta presença. Daí isso me ajudou bastante no decorrer da disciplina, que no final a gente já fica mais familiarizado na busca. No início eu tive um pouco mais de dificuldade. Acho que foi um ponto bem positivo. Legal. É isso. Joia, gente. Ótimo, ótimo. Não, e outra coisa, pessoal, é isso que o Murilo falou, é super importante, né? Sabe que às vezes o pessoal até sobre essas coisas pequenas que eu digo, né? A gente ia aprendendo ferramentas para fazer escolhas, né? No início do semestre eu dei o exemplo do Jorge Luis Borges, né? Tem um livro famoso dele lá que ele tem um personagem que é o cara que sabe, que tem todo o conhecimento do mundo e ele se transforma num idiota. Ele não consegue formular duas frases porque é tanto conhecimento que não. E hoje se faz um pouco uma analogia do que seria a internet também. Só que a internet, além de ser uma enciclopédia, assim, ter todo o conteúdo, ela tem outras enciclopédias das bobagens também. Então é um problema pior ainda do que do personagem do Borges, né? A gente tem também coisas muito lixo também, né? E muito conhecimento que tem características diferentes ao conhecimento científico, que não é ruim também. Então tem de tudo, né? E aí o que acontece? É a tarefa nossa que eu falei, talvez com esse semestre, se a gente aprender alguma ferramenta a mais, que a gente consiga fazer algumas técnicas para tentar achar caminhos, né? Os motores de busca são isso. Se eu quero saber alguma coisa com um pouco mais de qualidade, não preciso botar no Google, bota num PubMed, bota num buscador já um pouquinho mais filtrado, né? Para ganhar tempo, para não ficar sempre... De novo, para algumas coisas, tem outras que às vezes a gente precisa saber que é geral e a gente vai ter que estar mais atento sobre o que está colocado ali. Mas eu acho que isso é uma das mensagens importantes. E a outra que eu queria passar, assim, para finalizar da minha parte,
é que mesmo para quem está achando, tá, que agora nós estamos vivendo dias tenebrosos, né? Nós vamos lembrar disso depois, e aí vocês vão poder mostrar lá para o filho, olha essa aula que tinha aqui, ó, há 20 anos, o que a gente vivia, olha o que esse professor falou aqui, tá? O que acontece, pessoal? Eu quero que vocês lembrem também que se a gente faz uma perspectiva maior, eu estava conversando esses dias com os colegas, eu, o Álvaro, as pessoas que quiseram começar a fazer, nós que quisemos fazer pesquisa nos anos 80 e 90, né, vou garantir para vocês, por mais que o Bolsonaro esteja destruindo o sistema que foi construído ao longo dos últimos 20 anos, mesmo assim, hoje, o quadro é muito melhor do que era antes. Assim, ó, no lugar de vocês, a gente queria fazer pesquisa, a gente era mais ET ainda na Exefid. Era o professor Guimarães escondido no laboratório, que fazia umas coisas estranhas, era uma visão puramente do minha vida vai ser dar aula na academia, mas não pensar também na ciência do esporte, te tornar um cientista do esporte. E a universidade ela tem essa ferramenta, ela pode proporcionar esse mercado para vocês também aí para fora, tá? E hoje é mais fácil, porque naquela época os caras do livro para nós eram os ZT, quando eles vinham eram os ZT mesmo, né? Eram as coisas do outro mundo, eles não sabiam o que fazer. Hoje é um pouco estranho, mas já é mais atual. Vários colegas meus, professores de vocês, convivem, têm amizades com gente de fora, com uma interação muito maior do que era antes. Então eu queria colocar isso para vocês. Por mais que a gente esteja vivendo tudo que a gente está vivendo, lembrem que isso não pode atrapalhar os sonhos de vocês. Não tem. Se vocês têm intenção de alguma coisa, se vocês acham que tem chance para alguma coisa, lutem por isso, porque dá. E as condições, mesmo piorando, e mesmo sabendo que vai piorar nos próximos anos, gente, olha, a gente já passou por cada coisa. Lembra, Quevedo? Era o banheiro que tinha que fazer a apneia, porque a gente passou anos sem limpeza de banheiro na URGS, né? Aqueles Campos do Vale era aquela coisa, aqui na ESEF ainda, a gente sabe que passou por isso, mas era muito mais comum, condições, qualquer coisa que vocês queiram comparar, era bem mais complicado, assim, muitas, inclusive sobre essa relação com a ciência. Então, lembrem disso também, está na mão de vocês, o limite está na cabeça de vocês, e não no que as pessoas querem colocar ou que o sistema, as condições materiais vão dar. Claro, isso nós temos que batalhar e tem que criticar o que tem que criticar, mas a gente não pode parar por causa disso, né? A gente tem que reforçar, redobrar, como diz os castelhanos, tá? Tá? Forças, tá bom? Feito, gente. Valeu aí, tá? Se cuidem aí e estamos em contato. Dia 20, eu entrego as notas. No horário de aula, eu vou mostrar as notas. Eu abro e vou mostrar a tabela do horror. Aí geralmente é onde acaba a amizade. Deixa eu até acabar a gravação aqui, porque isso aqui não pode.